Salve, salve, senhoras e senhores, bebuns e bem boas deste Brasil dantes, muito mais varonil. E hoje mais aqui um papinho com cerveja, um goró filosófico. Já vou entornar aqui a minha Petrazinha 279 na loja de conveniência. Há algum tempo aqui eu fiz um vídeo em que eu falava sobre a inércia, né, as leis de Newton, e eu comparava a inércia à rotina da vida. Ainda que você tenha uma vida boa, confortável, estável, existe essa inércia, né? E eu sou, meu amigo, o rei da inércia. O rei da procrastinação. Para me tirar do lugar é a coisa mais difícil do mundo. Né? Tanto que na época eu comentei. Né? Tenho amigos ainda, nem sei porque que eles ainda me mantêm como amigos. Eles me chamam, eles me convidam. Só que a força da inércia para mim é maior do que a força da gravidade. Eu vou ficando, vou dando desculpa. E essa semana, meu amigo, curiosamente, surpreendeu até a mim mesmo, eu consegui quebrar essa inércia. Tanto que o nome inicial desse vídeo que me veio foi O Ernesto Me Convidou. Porque o Ernesto é um amigão, amigaço meu da época da faculdade. Né? A gente voltou a se falar tem uns 3 anos aí por WhatsApp. Alguém me achou e botou no grupo da faculdade. Mas que estávamos, assim nos ver, quase 30, né? Formandos de 97, o ano que vem fariam 30 anos. E ele vive me chamando, assim como outros amigos que eu tenho em outra cidade. Eu vou sempre... E aí na semana passada ele me deu meio que um ultimato, ou o que me pareceu um ultimato, não sei, né? Ele me mandou lá e falou, olha, semana que vem estamos de recesso, agora você não tem desculpa. Quer dizer, ele está em sala de aula ainda, a esposa dele também está em sala de aula, então eles estão de recesso, eu não, né? Porque a partir do momento que eu saí da sala de aula, fui para o burocrático, eu tenho as férias normais de 2 férias de 15 dias por ano, eu não tenho um recesso escolar, né? Mas eu falei pra ele, não, cara, e se eu for sábado para ir de manhã, a gente dorme. Ele sempre falou, não, você pode vir, você pode, né? Tem espaço, tem tudo, e que não sei o quê, né? E era essa coisa do combinar no grupo, é uma coisa assim, no grupo da faculdade, né? Volta e meia sai esse assunto. Principalmente entre as meninas, as mulheres, né? Nós temos que combinar, não vai combinar nunca. Né? Fica só naquela coisa, inclusive quando sai esse assunto de combinar, o Ernesto ele escreve, então tem que ser rápido, porque ele, no caso ele sou eu, ele tá idoso, não dura muito tempo, né? Aí eu respondo, teu cu, e a gente vai por ali. E eu acho que não vai combinar, porque assim, hoje tem pessoas que moram em cidades diferentes, cada um tem sua vida, e assim, apesar de nós sermos, né, o pessoal do grupo lá, da mesma sala, uma vez que matriculados ali naquela, né, nós não éramos da mesma turma, nós pertencíamos a subgrupos ali, as chamadas panelinhas. As pessoas elas vão se agrupando ali dentro de uma sala de acordo com as afinidades. Não que houvesse rixa, rivalidade, hostilidade entre as panelinhas, não. Mas assim, não é o ponto de você querer se unir com aquela pessoa. Então essa coisa mais coletiva, da turma se unir, eu não acredito que vai acontecer. Mas enfim, então o Ernesto sempre, né, tem lugar para ficar, vem aqui, dorme, né? Então tá beleza, vamos ver no sábado. Vou falar com a esposa, né, porque a esposa que dirige, não sou eu. E de ônibus eu não estou conseguindo ir daí, porque dá aquela coisa de ansiedade, lugar fechado, cheio de gente, eu ainda não estou disposto a me expor a esse teste, prefiro nem saber. Acredito que eu não consiga, mas não vou passar por um desconforto se eu posso não passar por ele. Já não tenho mais idade para passar por esse desconforto. Sair da sua zona de conforto. Meu amigo, eu levei tanto tempo para chegar minimamente numa zona de conforto, você quer que eu saia dela? Você é louco, esse povo é louco, né? Mas enfim, aí eu falei com a esposa, ela concordou tudo, a gente pegou sábado, saiu daqui, chegamos lá umas 10 e pouco, 1 hora e pouquinho de viagem, a cidade é perto, dá uns 80 quilômetros, para você ver que não é difícil, é aquela coisa da inércia, aquela coisa da minha procrastinação, realmente. Então, 1 hora e um pouquinho de viagem, eu já fui tomando, né? Tomei 2 latinhas, meia horinha cada um, para fazer o aquecimento, com o atleta quando entra em campo. Porque eu sabia que ali a coisa ia ser meio... não ia ser para amadores, tá? Foi daí que me veio o título da final do vídeo. Porque o Ernesto me convidou, né? É um título bom, mas não estava ainda redondo. Até porque o Ernesto do Adoniran furou com ele, e o Ernesto realmente não iria, como de fato não furou. Então aí quando eu pensei, não, aí me veio o quê? Um filme, talvez não seja dos mais conhecidos, um filme chamado Heróis de Ressaca. O título original com certeza não é esse, tá? Não me recordo do título em inglês, mas é com o ator britânico, salvo engano, Simon Pegg, gosto muito desse cara. Se você tiver sem programação de filme, sem nenhum filme na sua lista,
aparecer um filme que tenha esse ator, o Simon Pegg, vê. É um filme fora de esquadro, para ver que você, no mínimo, tá? Se você é que você gosta desse tipo de filme. E esse Heróis de Ressaca, basicamente a história é a seguinte: são 4 amigos ou 5, na meia idade, 40, 45 para mais já, todos frustrados, ou amorosamente, ou profissionalmente, enfim, cada um frustrado ao seu modo. Eles resolvem se encontrar para reviver os momentos da juventude, vão para a cidadezinha natal deles, para percorrer uma trilha que até então ninguém conseguiu percorrer completamente. Estabeleceu um recorde, a chamada Trilha Dourada, que era composta de 12 pubs. Havia uma sequência obrigatória, né, que tinha que ser obedecida, não podia começar por qualquer um, você tinha que ter aquela sequência obrigatória. Tinha um horário para começar e um horário para terminar. Para começar, não lembro, para terminar era o nascer do sol. Nascendo o dia tinha que terminar. Ele passava em cada pub daquele, tinha uma quantidade obrigatória, não era, toma um copinho aqui, não, tinha, e ele ia passando de bar em bar. Bom, e por que eu escolhi esse título, então, Heróis das Boas e Baratas? Porque o que eu ia fazer lá? Eu ia ver um amigo que fazia 30 anos para beber, igual os Heróis da Ressaca. Claro que a gente não ia sair de bar em bar, nem faria mais sentido, né, isso aí. Somos casados, temos filhos, responsabilidades, né? A gente não pode mais dar esse tipo de irresponsabilidade. Mas eu sei que seria realmente um périplo, uma maratona. E os Heróis de Ressaca, eles têm que chegar no último, que é o 12º, que é o Bar do Fim do Mundo, The World's End, o Fim do Mundo, que eu acho até que é o título original do filme. Não tenho certeza, mas eu acho que o título original é esse, The World's End. Mas procura Heróis de Ressaca, se você quiser ver, que dá tudo certo, né? E eles vão passando de pub em pub e eles reconhecem as pessoas ali. Alguns que estão sentados, alguns clientes habituais, a pessoa por trás do balcão. São rostos conhecidos, mas estão diferentes. E aí eles acabam descobrindo, aí entra o surreal, o nonsense, o besterol, né? Que na verdade naquela cidadezinha, ela está servindo como uma espécie de um laboratório para uma raça alienígena. Tem uma base e ela está de pouco em pouco substituindo aqueles moradores por humanoides, por robôs com as mesmas feições. Só que é claro, eles têm outro comportamento, tem outro gestual, tudo, né? E se desse certo ali, a intenção era espalhar isso pelo planeta, eles tomarem conta. E eles percebem isso, os substitutos percebem também, e eu acho que eles começam a querer capturar os caras, não lembro direito agora, para substituí-los também. Não lembro o que acontecia com as pessoas que eram substituídas. E aí, ao invés de eles picarem a mula da cidade, não. Eles falam, não, nós viemos aqui para fazer a Trilha Dourada e vamos fazer. E eles continuam indo de bar em bar, tomando e brigando com os caras. E eles são frágeis, né? Fisicamente são frágeis. Dá uma porrada, a cabeça do cara estoura, sai uma tinta azul, enfim. E eles vão indo. Eles acabam, acho que chegando no último bar, que é onde tem a base alienígena montada, e eles acabam, sei lá, destruindo, enfim. Mas é um filme muito interessante, é um filme engraçado. Eu fui lá para beber, né? Eu sei que ia ser uma maratona, até porque do pessoal do grupo, pelo menos, o único que ainda pratica ofício, os únicos, né? Ofício mesmo, com seriedade, sou eu e o Ernesto. Tem outros lá que ainda, lógico, bebem, né? Mas de uma forma mais diletante, mais amadorística, né? Então eu sabia que coisa não ia ser fácil. Porque assim, eu falo aqui, mas parece que eu bebo muito. Quer dizer, eu acho que não. Fim de semana, você pega sábado e domingo. Eu tomo 3, 4 no almoço, vou lá, a gente vai fazendo comida, vai beliscando, assiste um filme e vai dormir. Acorda depois, à noite, toma mais umas 3, 4, vai dormir. E semana, muitas vezes nem isso, né? Então, eu não sei se eu teria essa resistência para esse périplo, né? Para essa trilha dourada que aconteceria na casa do Ernesto. Então, eu já fui aquecendo, né? Como um bom atleta. Aí cheguei lá, disse, cumprimentou, abraçou. A esposa dele não estava na hora, ela tinha ido ao mercado, aquela coisa, a gente entrou, foi se ajeitando, pôs lá as coisas, as roupas onde a gente dormia, as malas, foi para a cozinha, bom, vamos pôr para gelar. Eu levei 2 fardinhos de doce, cerveja Ribeirão, R$1,90 a unidade, e minha esposa levou um fardinho dela lá, acho que da Mistel, não tomou meio, ela toma pouco, né? E falei assim, vamos pôr para gelar, que é o que interessa, né? Aí ele foi mostrando a casa, aqui, ali, aqui sim, aquela coisa, depois para gelar, eu falei assim, olha, ele tinha 4 latões da Ecobir. Vamos tomar enquanto gela. Aí a gente foi tomando, conversando. Ele foi mostrando a casa. Ele mostrou uma salinha que ele tem com as miniaturas dele de personagens. Né? O
os gibis dele, essa coisa assim que a gente sempre gostou. E tomando. Aí acabou o loto, a gente entrou na cerveja Ribeirão, ele gostou, nunca tinha experimentado, uma cerveja boa e barata realmente, né? A gente foi tomando e começou. Aí lembrando da faculdade, a minha esposa estava ali, ela participava também daquele jeito, né? Que enfim. Né? Eu levei umas fotos antigas que ele não conhecia, fotos em papel, né? De barcas furadas que nós entrávamos na época. Fomos conversando. A esposa dele chegou, se apresentou, sentou lá, foi preparar o almoço. Não, antes da esposa dele chegar, a minha esposa, ela foi dar uma passeada na cidade. Essa cidade que ele mora, ela é um polo ceramista, de decoração. Né? Então lá existe uma avenida que é o pesadelo de todo marido raiz, que é uma infinidade de lojas, todas de esses objetos de cerâmica, pratos, cumbuquinhas, tudo, tem coisas bonitas, mas a mulherada entra naquilo, nossa, passa o dia ali, né? Então é o pesadelo de todo marido. E ela foi, né? A gente continuou lá, relembrando das coisas, tomando cervejinha. Aí chegou a esposa dele, começou a fazer um almoço. Daí a pouco chega minha esposa, a gente foi tomando. Ele está com uma filhinha pequena, né? O cara foi pai com quase 50 anos. Pai de novo, né? Uma menina engraçadíssima, educadinha, mas que assim, que requer atenção, então estava sempre ali chamando ele aqui, ele ali. Aí minha esposa chegou e aí foi, a gente almoçou, um almoço muito bom, e foi beliscando e tomando, relembrando das palhaçadas antigas, e claro, a gente foi conversando de coisas atuais também, né? Não tem jeito, você fala da família, você fala de filho, você fala um pouco da profissão, apesar de esse assunto a gente ter previamente combinado de que não ia entrar em questão, mas acaba entrando, né? Você acaba também produzindo novas memórias, né? Além das antigas que você foi lá para se recordar. Claro que essas memórias não vão durar 20, 30 anos. O ano que vem eu já esqueci. Mês que vem eu já esqueci o que a gente conversou ali da vida atual, de família, de profissão, né? Porque por isso, assim, se você quer realmente, para você formar memórias marcantes, é quando você é jovem. Depois disso, você teve a convívio, foi uma estrada muito boa, e o seguinte, foi indo, foi tomando, foi chegando lá, a esposa, ele tem uma enteada, eles foram chegando, apresentando, você fulano, e assim, pra mim, a gente estava tomando, chegou uma hora, a gente foi pro mercado, ele foi comprar lá mais um fardo do Ecober latão, porque ele achou que não fosse dar os dois que eu levei, e a gente foi tomando, a esposa dele é de uma família de músicos, né? Eles tocam em estabelecimentos da cidade, bares, etc. Aquela noite ela tinha lá um compromisso, era o pai dela, ela foi, ele ficou comigo, né? A gente ficou lá conversando, aquela coisa toda, e foi indo, e tomando. Colocamos uma música, eu tenho bastante, ele gosta do mesmo tipo de música também, uma MPB, põe lá para ficar ouvindo, né? Minha esposa ficou ali, não sei se deslocada, ela é mais maleável comigo nesse sentido. Eu, no lugar dela, se eu tivesse deslocado, talvez eu fosse dormir. Foi indo, deu perto das 11 horas, ela realmente foi dormir, estava com sono, a esposa dele ainda não havia chegado, estava encerrando lá onde ela estava tocando, a gente foi tomando, ela chegou, eu sei que era umas 11 e pouco, os 2 fardinhos que eu tinha levado, né, terminaram. Eu comecei a beber com ele lá 10h30, mais ou menos, 9h30, se considerar as 2 que eu tomei no carro. Era 11, e estava tomando. Eu nem imaginei que eu tivesse essa resistência. E eu estava assim, não estava enrolando a língua, não estava sentindo nem o início de dor de cabeça, que às vezes eu tenho, né? Essa coisa do bebê, acho que como o pessoal diz, é a coisa do dia. Você está comendo, você está tomando devagar, você não está entornando, você está devagar, você está conversando, você está num ambiente agradável, né? Parece que aquela força que você tinha lá, o fato de você relembrar essas coisas tantas, parece que te traz de volta esse cara que está numa dimensão paralela aí, e ele te dá essa força. E eu estava até estranhando, porque fazia tempo que eu não fazia uma maratona dessa, realmente, uma trilha dourada, né? Aí acabou, acho que a esposa foi de mim também. A cerveja, aí ele falou assim, você gosta de Campari? Não gosto. A gente tomou acho que umas 2 cervejas de Campari e fomos dormir, né? Aí, no dia acordei mais cedo que todo mundo, né? Sinal que eu não estava ruim dia nenhum. Só que assim, quando você acorda na casa dos outros, você acorda, mas tem que ficar deitado, porque você não sabe o esquema ali. Aqui em casa eu acordo cedo, já vou para televisão, às vezes vou tomar um café, vou andar, enfim. Bom, aí, resumindo,
Foi lá, quando chegou, todo mundo acordou, eu e minha esposa, fui tomar um café. Aí a minha esposa dele botou a mesa, uma mesa muito boa de café, inclusive. E é claro que eu estava quieto. Primeiro que quando eu acordo, eu sou quieto. E depois aquela história, no sábado, apesar de eu não ser dado mais a esses arroubos, aquela coisa, claro que você fica meio eufórico. Você ia viajar, você ia rever um cara que você não via há 30 anos, um amigão. Então você tem aquela leve euforia, né? Aquela expectativa não, porque eu sabia o que ia estar lá, gente. Né? Você não muda, né? E o interessante é isso. Quando você tem amigos desse tipo, 30 anos sem se ver. Você senta e você conversa com o cara como se tivesse conversado semana passada. Não existe esse distanciamento, isso eu acho muito curioso, no cara que é amigo de verdade mesmo. Você conversa com ele como se estivesse conversando com ele semana passada. Não tem aquele processo de aclimatação, não tem. Acabou, parece que você viu ele ontem, né? E aí, acho que a minha esposa, ela tinha me falado, não, cuidado, né? Não sei o que, você acha que vou dar beijo, enfim. E eu tava quieto ali tudo, o pessoal tava ali comendo, beliscando as coisinhas. E ela falou assim, você não tá com dor de cabeça? Não, não tô com dor de cabeça. Por que eu estaria com dor de cabeça? Assim, acho que ela queria que eu tivesse. Ela falou assim, tá vendo? Eu falei que você exagerou, papapá. Eu falei, não, tô. Eu tava ali, mas você tá muito quieto. Eu falei, não, mas... E até porque o dia seguinte, meu amigo, é aquilo que eu falei, você tem uma euforia do dia anterior, e o dia seguinte da festa é o anticlímax. Ainda mais que era um domingo, e na segunda eu retornaria ao serviço depois de 15 dias de férias. É claro que é o anticlímax. O Vinícius, né, tem uma música que chama, acho que Turbilhão, se não me engano, a letra dele, que ele fala, dia de festa é véspera de muita dor. É o rescaldo, né, o day after da festa é o rescaldo. É o anticlímax mesmo. Então, estava quieto. Não, tá muito quieto. Não tô, não sei o quê. Não comeu nada. Amigo, eu tomei café preto, eu comi umas fatias de queijo, peguei pão de queijo, tomei suco. Quando eu tô ruim, mesmo, mas não para nem água no estômago. Eu tomo água, já jogo, mas queria. E aí o Ernesto entrou também, né, mas tá disfarçando. Ele sabe que eu não tô disfarçando, ele já me viu muito ruim, né? Então, ficou nessa. Eu só não abri a geladeira e catei um latão lá e falei assim, quer ver como que eu não tô ruim? E entornava, porque eu não estava na minha casa, estava a esposa dele ali, eu não tenho essa liberdade toda. Se eu estivesse em casa, tô ruim, eu catava lá e entornava, né? Mas enfim, então eu sei que o Ernesto me convidou, eu fui para lá, não é algo difícil de se fazer, 80 quilômetros, 1 hora você vai, 1 hora você volta, você fica ali um dia e meio, nós voltamos um pouquinho antes da hora do almoço, porque enfim, no domingo tem que chegar e já preparar para a semana, né? É uma coisa simples de se fazer, né? Mas eu não faço, né? Ele falou assim, vamos ver se agora não demora mais 30 anos. Não, 30 anos não vai demorar, mas uns 2, 3, assim, eu acho que ainda, né? Pode ser, porque também eu preciso do meu tempo, né? Cada um no seu tempo. Mas, cara, Ernesto, foi assim, cara, foi bom, sabe? Foi bom pra caramba, a gente riu pra cacete. Uma coisa simples. A gente comprou as coisas no mercado, comprou o básico em casa, não precisou de nada de espetacular, né? E foi muito bom, cara, muito bom. Eu agradeço por essa insistência sua em me chamar, tá? Continua me chamando que 1 hora eu vou. E é isso. Abraço, meu.